Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Luiz para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Perante os outros, nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar. Esquecemos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio do próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, vertendo você em terceira pessoa para construir um pai. Então, com essa bela mensagem, eu convido a todos os irmãos, se assim desejarem, para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritualística, mas como uma maneira de nos conectarmos e de nos concentrarmos, de elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita eternidade, ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso óleo, nosso modelo, nosso cura, a espiritualidade amiga, responsável pelo trabalho dessa noite, pela organização dos trabalhos da nossa casa, o nosso muito obrigado. E pedimos que possamos aproveitar ao máximo aquilo que iremos ouvir essa noite, que com certeza é importante para o desenvolvimento moral e intelectual de cada um que está aqui, encarnado e desencarnado. Vamos pedir também ao nosso Pai as luzes necessárias para a nossa querida irmã Sheila, a responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ela possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que com certeza precisamos ouvir nessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para a nossa querida irmã Sheila, ela que é trabalhadora do Centro de Educação Espírita. Fique à vontade, Sheila. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que têm a doutrina espírita por alicerce em suas vidas, que têm este evangelho, esse manancial maravilhoso para iluminar e nos conduzir da melhor forma possível para o nosso processo evolutivo. Trago essa noite aqui também um abraço fraterno do Centro de Educação Espírita Boa Nova, uma casa próxima aqui, e que, com a graça, né, dos bons espíritos, estamos sempre intercambiando nossos estudos, nossos aprendizados. E nessa noite aqui a gente vai trazer uma mensagem que certamente já é bastante conhecida de vocês e não trago nenhuma novidade, ou melhor, como dizia, né, o Chico Xavier, a grande novidade é o Evangelho, que a gente vai descortinando, que vamos aprendendo, que vamos interagindo e dando sentido em nossas vidas. Mas certamente vocês vão escutar muitas, né, das lições que vocês já estão habituados nesta casa, né, neste ponto de luz. E nós trazemos para essa noite, numa quarta-feira, né, eu diria assim, uma data importante, metade do mês, onde, né, o nosso salário já terminou e a gente tem mais umas 2 semanas pela frente, né, para enfrentar. E é um convite à reflexão que
né, o próprio Cristo nos faz, tem um registro, né, no próprio Evangelho, lá em João, capítulo 1, versículo 38, em que ele nos pergunta. Ele pergunta num contexto, mas ele continua a nos perguntar até os dias de hoje, que é a pergunta que buscar. E é a partir de uma mensagem, ou de uma interpretação, de uma leitura, de uma análise, de um estudo complementar, sobretudo na obra Caminho, Verdade e Vida, que é uma obra ditada, né, ao Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, onde justamente essa mensagem ela será trabalhada num contexto onde ele vai trazer algumas pistas e, ao mesmo tempo, algumas outras perguntas para que nós possamos compreender o nosso lugar no mundo neste momento. E essa é uma pergunta bastante atual, em que pese ela ter sido dirigida num momento em que havia uma transição do João Batista, que era um precursor e que acabara, então, de batizar, né, Jesus, e que começava as suas peregrinações para espalhar a boa nova. Então, Jesus atravessando, né, uma rua, João Batista, que estava na companhia de 2 discípulos, João Evangelista e Tiago Maior, aponta para Jesus e diz aos 2 discípulos que ali estava o Messias. Então, estes 2 discípulos se levantam e vão em direção ao Cristo, e o Cristo olha para eles e dirige essa palavra: que buscar. Então, é tão interessante, né? Porque é uma pergunta que está lá registrada. E essa pergunta, se nós formos olhar no contexto de todo o Evangelho, ela, de formas distintas, vai sendo ecoada. Porque também há uma outra passagem que Jesus diz: o que queres que eu te faça? Então, Jesus também nos provoca, e de forma muito generosa, a verdadeiramente aderirmos à Boa Nova, sem qualquer pressão, sem qualquer obrigação, sem qualquer intenção violenta de que sigamos a Ele de uma forma cega. Mas, pelo contrário, Ele generosamente faz essa pergunta. E essa pergunta, eu diria para vocês, né, ela é quase que como uma grande placa de pare. Porque quando eu me deparo com essa pergunta, né, o que eu estou buscando, ou quando Cristo dirige essa pergunta a mim, eu quase que digo, mas é óbvio, eu vim aqui para buscar consolo, eu vim aqui para buscar entendimento. Quando eu adentro a porta, né, de uma casa espírita, eu estou buscando compreender melhor as formas, as estratégias para que eu possa evoluir mais rapidamente, para que eu possa compreender muitas vezes aquelas situações difíceis que eu estou atravessando. Esta é a pergunta, né? Ou essa é a resposta à pergunta de uma forma mais rápida. Mas veja que Emmanuel vai trazer algumas reflexões a mais, entre elas, de que nós, em regra, vivemos ou nos colocamos numa lógica mais de uma vida automática, né? O piloto automático, eu diria assim, sem fazer essas reflexões mais aprofundadas, sem, muitas vezes, entendermos qual o sentido, a intensidade e a direção que estamos dando para a nossa vida. E, de alguma maneira, quando eu não tenho essa consciência de mim e daquilo que eu estou me dirigindo, o objetivo que eu estou buscando, conforme, né, a gente tem uma frase bastante célebre que é atribuída a um filósofo denominado Sêneca. Ele diz assim, que aquele que navega sem sentido, para este, nenhum vento é favorável. Então, quando essa pergunta repercute em nós, ela também é um símbolo da nossa necessidade de construirmos objetivos, porque cada existência, conforme Emmanuel vai dizer, e a gente vai estudar um pouco essa passagem, cada existência é um acumulado, é uma oportunidade de
vivenciarmos inúmeras experiências. Mas se nós não tivermos clareza, se nós não tivermos um direcionamento, objetivos muito claros, aonde nós queremos chegar, a chance de nos perdermos é muito grande. Ou seja, se nós não temos uma direção, nenhum vento é favorável. Nada nos favorecerá a este processo evolutivo. Pelo contrário, nós temos muita chance de nos perdermos. E vejam que hoje a gente tem muitas ferramentas, inclusive, que nos distraem, né? Dentro desse velejar, dentro deste deslocamento que nós precisamos estabelecer em nossa encarnação, nossa experiência, e dentro desse processo de vida na Terra, dizer assim especificamente, é sim, né, um grande desafio nós estabelecermos esse alvo. E é importante que nós tenhamos isso já como um farol. Bem, que objetivos eu estou postulando na minha vida? Porque nesta mensagem, então, ditada a Chico Xavier, intitulada Que Buscais, ela vai também nos reportar alguns questionamentos que eu trouxe aqui para nós refletirmos essa noite. E são perguntas, caros irmãos e irmãs, que estão o tempo todo no meu íntimo, estão o tempo todo sendo, de alguma maneira, testadas. E nós precisamos, o tempo inteiro, criar, digamos assim, como que objetivos. Eu sou professora na universidade, pesquisadora, e a gente, quando faz um projeto de pesquisa, a gente tem questões norteadoras. E eu trago algumas questões norteadoras, de onde vão nascer alguns objetivos para a minha encarnação, para a minha vida. E essas perguntas, de alguma maneira, elas são postuladas, né, pelo próprio irmão. Ele vai dizer assim, o que estamos buscando nessa vida, sobretudo do ponto de vista da espiritualidade? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando soluções imediatas, negociando, né, respostas prontas, ou de fato nós estamos dispostos a fazer uma transformação interior. E para isso, muitas vezes, nós estamos investindo mais tempo em amealhar, em ajuntar tesouros terrenos, bens materiais, ou de fato, bens que são imperecíveis, que nos religam ao divino, ao superior. Nós dedicamos mais tempo, via de regra, à nossa sobrevivência, ao nosso trabalho, do que muitas vezes, né, a prece, o trabalho na casa espírita, ao trabalho na caridade. Mas não se trata muitas vezes do número de horas, mas a qualidade de horas que eu invisto. Como o nosso irmão trouxe, né, o sábado, um dia tão bonito para a gente muitas vezes estar com a nossa família. Mas certamente quem aqui esteve investiu o seu tempo para amealhar, para juntar esses tesouros que são imperecíveis, porque estão dentro de um contexto de obra de caridade. E a gente precisa perguntar mais, né? Será que estamos atrás do verdadeiro amor ou manifestações efêmeras de paixões? Hoje está tão difícil o estabelecimento de relações dentro de um contexto de conjugalidade, de relacionamentos afetivos, porque é tudo muito efêmero, tudo muito volátil, muito líquido, as pessoas mudam de ideia muito rapidamente, como, né, se pudessem, muitas vezes, manipular, inclusive, os sentimentos dos outros. Então, o que a gente está buscando? Sabemos que aqui ainda estamos dentro de um contexto de provas e expiações. Então, é natural que as relações, inclusive, né, do amor maternal, fraternal, dos nossos irmãos, mas os sanguíneos, inclusive, são marcados por dificuldades. Mas a gente precisa entender que isso é transitório e também pode ser oportunidade de aprendizado. E, além do mais, né, Emmanuel vai dizer assim, o que estamos buscando em Cristo, passados 2000 anos da lição? E a gente já conseguiu entender deste verbo, que é a representação do verbo divino. Afinal de contas, né, nós temos tantas obras, inclusive
decodificadas a partir, né, da doutrina espírita, todas as leis, todas as formas, as estratégias, os modos de vida, para que a gente possa ascender de uma forma mais rápida. E o quão difícil é seguir por essa porta estreita, por este caminho reto. Porque ainda, muitas vezes, nós esperamos do próprio Cristo respostas externas, exteriores a nós. Quando, de verdade, o convite é para que a gente construa o reino de Deus em nosso coração. Então, vejam que o convite, a partir de agora, é que a gente pense. Cada um de vocês pense, né? O que eu estou fazendo da minha existência? O que eu já fiz até aqui? Passados aí, que sejam 20, 30, 40, 50 anos, ninguém precisa levantar a mãozinha se mais de 50 anos, né? Mas a gente, quando está lá com 50 anos, já está, né? Tipo assim, já vivemos muito que tem pela frente. Então, a gente precisa, ainda com mais cuidado, perceber, né, o que eu consegui trabalhar, o que eu consegui avançar, mas também o que eu devo, enquanto compromisso, construir. E aí, Emmanuel, nesse comentário, nessa passagem, ele vai dizer que a vida é em si um conjunto divino de experiências, e cada existência isolada oferece a nós o proveito de novos conhecimentos. E aqui ele chama atenção numa primeira lição. Nós precisamos entender que a busca pelo processo de aperfeiçoamento, de evolução, ela se dá em cada existência. Então, cada existência é imprescindível. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 132, diz qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos. E a resposta é tácita. Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Bom, já temos uma pista. O que a gente está buscando? A perfeição. Então, a nossa vida, esta existência, as anteriores e as que ainda virão, né, elas têm este propósito de buscar a nossa evolução. E aí, cada experiência, seja ela de alegria, né, um contexto de abundância, de escassez, de tristeza, de doença, de dor, ela não faz sentido se nós não compreendermos o que aquela tribulação, aquela dificuldade, aquele momento significa para o meu processo evolutivo. Vejam que Emmanuel vai dizer assim, cada situação ela é uma oportunidade de elevar a minha alma a Deus. Então, muitas vezes, nós não damos o devido valor. E aí a gente precisa olhar, sobretudo nos momentos de dor, da nossa irmã dor, o amor. Porque aquele miolo que muitas vezes, né, de dor nos esmaga, nos faz chorar, nos faz sofrer sem desespero, porque o consolo já existe para nós já entendemos, se a gente não tira proveito daquele sofrimento, de nada adianta. E aí Emmanuel vai dizer, bom, nós temos todas essas experiências, que são as vicissitudes que Kardec fala em vários momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele vai dizer que a aquisição de valores religiosos é o mais importante de todos para construir o nosso movimento de iluminação. Quando Emmanuel nos traz assim, que o mais importante são os valores religiosos, ele não está dizendo aqui que o mais importante é que a gente se filie a uma religião. A religião pode ser um meio para isso, mas na verdade ele está atribuindo a necessidade de estabelecer no dia a dia a nossa religação com o alto. E certamente, né, vocês já viram em várias outras palestras, várias outras reflexões, que ela tem modos bastante práticos, e que vão desde situações mais internas, mais intimistas, como a prece, né, como muitas vezes a adoração, um momento de reflexão, a meditação, mas também práticas que podem ser exteriores, tais como a caridade material, a caridade auditiva, afetiva de um abraço,
de tantas outras expressões. Porque o grande valor, diz Emmanuel, é que a gente, a partir da vivência prática daquilo que Cristo, né, com seu amor infinito nos ensinou, é de que vamos fazendo a transformação moral. E essa ideia dos valores religiosos, elas nada mais são do que aquilo que está prescrito lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Adquirir valores religiosos é, portanto, praticar a máxima da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, aqui nós poderíamos desfiar, né, e criar uma outra palestra só para falar dessa prática. Mas ele, certamente, vocês já viram em outros momentos. E aqui, para nós, espíritas, já nos é requerido, juntamente, né, com essa ideia do exercício da caridade, todo o esforço para que nós superemos as nossas más inclinações. Viu quão difícil é isso, né, meus amigos? É muito difícil. Porque em muitos momentos nós estamos gozando de plena saúde e não tiramos o tempo de visitar um amigo doente. Não tiramos o tempo de escutar um idoso, muitas vezes carente, sozinho, isolado. Quão difícil é eu desligar, né, às vezes até mesmo um videozinho do YouTube, lá da internet, não os vídeos aqui do Consolador, né, são mais importantes. Mas muitas vezes, né, as bobagens que a gente fica ali na tela passando, em detrimento da gente escutar a história do nosso pai, dos nossos avós, enfim, dos nossos filhos, sobretudo os mais idosos, estão contando pela 10ª, pela 20ª, pela 30ª. Porque nós estamos gozando de saúde, então a gente acha que o mais importante é trabalhar. O mais importante, né, é mostrar socialmente que eu estou bem. Quando, na verdade, o mais importante, no âmbito de gozar de saúde, é fazer a prática do bem silenciosamente, sem que ninguém veja. Porque desta forma a gente vai estar servindo ao bem. Mas também, muitas vezes, quando estamos enfrentando um processo de doença, é um momento de recolhimento, de exercício de paciência, de exercício de humildade. Quem já passou por uma internação hospitalar sabe do que eu estou falando em relação à humildade. Eles viram a gente para cá, viram para o lado de lá, e aí a gente precisa exercitar a paciência, vai fazer o exame, não vai fazer mais o exame, bota para lá, troca de leito, não sei o que. É o exercício de paciência. É o momento em que a gente tem a oportunidade de nós tirarmos, né, este proveito e o aprendizado adequado. E assim a gente vai indo, né? Quando nós estamos vivendo também, muitas vezes, a bonança, que nós colocamos esse recurso ao serviço dos outros. Quando eu estou vivendo em paz dentro do ambiente familiar, que eu saiba ser corresponsável, exercitar ajuda mútua. E não, né, agir daquela maneira que eu chego em casa, tiro o sapato na porta, tiro o casaco em cima do sofá, vou tirando mais um pedaço da roupa não sei aonde e vai juntando. E muitas vezes, ainda na nossa sociedade, a esposa que se vira e depois ir juntando. Né? Levanto da mesa, nem retiro meu prato, não junto os talheres. Então, são coisas simples, muitas vezes, que eu estou dizendo que fazem parte desse momento de conexão, de aprendizado, de corresponsabilidade que eu estabeleço no nosso ambiente familiar. E são essas experiências diárias, como eu disse, muitas vezes silenciosas, que mais nos ensinam, porque é nós, com a nossa consciência e Deus. Não importa quem esteja vendo, o que importa é que nós estejamos fazendo, que nós estejamos nos esforçando. E Emmanuel segue nessa mensagem, vai dizer assim, os homens e mulheres, né, a humanidade, contudo, tem conduzido esse departamento divino das buscas religiosas, das suas viciações e sentimentos. Aqui começa a ficar difícil. Por quê? Porque nós somos convidados a fazer essa religação com o divino. Nós estamos sendo chamados, convocados a exercitar toda essa prática do bem,
sempre conectados com a nossa consciência, porque imaginemos que só Deus está vendo, a gente não precisa fazer nada ostensivo, é para nós. Mas, muitas vezes, a gente vai ter, né, e essa ligação com o indivíduo de uma forma bastante viciada, ou junto às viciações do nosso sentimento. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que muitas vezes nossos interesses pessoais, nossos interesses espirituais são para coisas efêmeras, para coisas egoísticas, que não elevam a nós e nem a humanidade, porque estamos afetos a uma lei de sociedade e temos responsabilidade com uns e com os outros. E muitas vezes, né, no nosso íntimo, a gente ora e pede coisas muito pontuais, muito infantis ainda, como se nós pudéssemos, inclusive, ele vai dizer mais adiante, negociar, né, com o alto, tentar muitas vezes, né, manipular aquilo que nos é a nossa concepção mesmo. Mas nem tudo que me é permitido é o melhor do meu desenvolvimento. Então, cuidado com a forma que eu estou me direcionando, me conectando com o alto. E aí o Emmanuel vai dizer uma coisa muito bonita que para mim faz muito sentido. E eu me sinto, em muitos momentos, vivendo exatamente essa situação. Ele diz assim, que a revelação divina é como uma gota de água pura que, ao tocar o solo, cheio de poeira, se turva. Quantas vezes nós recebemos inspiração do alto, nós recebemos dos espíritos amigos, protetores, a inspiração para agir da forma mais correta. Mas quando chega a nossa consciência, nós misturamos com as nossas paixões, com as nossas vaidades, com as nossas ilusões e os nossos pensamentos se turvam. Às vezes a gente sai de casa e diz, hoje eu só vou fazer o bem, hoje eu só vou me comportar direitinho, não vou falar mal de ninguém, não vou criticar ninguém, serei indulgente, perdoarei, vou fazer tudo direitinho. Mas já se atravessa muitas vezes, né, o chefe imediato de mau humor, e a gente já se azeda, já acontece alguma coisa que não nos deixa satisfeito, alguém, né, muitas vezes, dentro do contexto da nossa falta ainda de ciência para viver a paz, nos desestabiliza, estamos afetos a isso e já nos turbamos. Nosso olhar já fica meio embaçado, aquilo que eu era para enxergar de uma forma mais límpida e cristalina parece ser enviado. E quão feras muitas vezes viramos quando contrariados. E aí uma mensagem vai dizer assim que ainda, né, estamos sob essa sombra que de alguma maneira é protetora a nós como processo educativo quando estamos encarnados, quando estamos aqui em corpo. Mas, via de regra, somos vítimas das nossas ilusões. Das nossas ilusões. Não são ilusões de fora do nós nos iludimos. Nós ainda temos, né, este olhar muito individualista, muito egoístico, muito orgulhoso. Então, nós sabemos que estamos guardados entre o bem e o mal, mas Emmanuel vai dizer assim, cada alma é sempre uma incógnita, sobretudo umas para as outras. Portanto, que nós tenhamos cuidado, porque nós não podemos erguer paredes de tranquilidade no alicerce do outro, porque a gente não sabe o quanto aquele alicerce é seguro. Então, nós nos iludimos muitas vezes, né, achando que a grama do vizinho é mais verdinha, achando que ali, na composição com as pessoas, seremos mais felizes, que o mundo será mais fácil, que eu vou ganhar mais dinheiro se eu me associar com uma pessoa que muitas vezes me parece, né, de um ganho mais fácil. Então, nós nos iludimos. E por que a gente se ilude? Porque, infelizmente, nós ainda temos a dificuldade de entender que as leis divinas são imutáveis. Mas, pela nossa infância ainda, né, a nossa ignorância, nós entendemos que a providência divina
ela detém uma força que é subornável. Tá? Infelizmente, nós vivemos aí num país que tem um pouquinho só de corrupção, né? Onde os juízes são subornados, onde muitas vezes a gente vê que a justiça não se faz de forma adequada. Porque ainda somos humanos, nos equivocamos, mas a justiça divina, ela é irretocável. E ela é imutável. E ela vai sempre ser dotada de sabedoria e justiça. Mas muitas vezes a gente tenta, né, manipular a vontade de Deus. E ao passo que eu tento manipular a vontade de Deus, é neste momento que nós temos que lembrar da pergunta: o que estamos buscando? O que estamos buscando? E aí vem o convite: estamos buscando a autotransformação ou a gente quer a mesmice? É mais fácil a mesmice, porque a gente já conhece nossas viciações, as nossas dificuldades. Então, muitas vezes eu penso, vou deixar para mudar amanhã, e o tempo vai passar. Vou deixar para mudar na próxima encarnação. Essa encarnação já passou, agora não vou mudar mais. E o convite é permanente pela busca da autotransformação. E aí eu acho tão bonito, né? Porque a decisão da mudança, ela está em quem? Nós. Né? Ninguém muda ninguém. Se vocês achavam que mudar a esposa, o marido, o pai, a mãe, os filhos, esqueça. Para a autotransformação verdadeira, é preciso uma vontade genuína. E aí tem uma parte tão bonita, né? Lá no livro Paulo Estevam, que a Abigail vai dizer para Paulo de Tarso: olha que fácil, a gente consegue fazer isso, está tudo certo. A Abigail diz assim para Paulo: concorda com Jesus e faz. Não é concorda com o marido, não é concorda com a esposa, não é concorda com Jesus e faz. E aí faz o quê? Que ele veio nos exemplificar. Porque só vai melhorar quem crê que precisa melhorar. Então tem que olhar, né, para seguir modelo, que ainda a gente está muito longe de poder contemplar na sua íntegra, mas eu preciso ter o quê? Aquilo que eu falei para isso, um direcionamento. E aí é que entra, né, estas sábias palavras de Emmanuel novamente. Esquecemos muitas vezes que o Cristo ensinou e exemplificou. E a cruz do Calvário é o símbolo vivo. Porque Jesus não apenas falou, ele exemplificou, ele vivenciou até o último instante. Porque ele teve a capacidade de, inclusive na cruz, dizer, né, faça a tua vontade. Foram poucos momentos nós temos a humildade de dizer: Deus, faça a tua vontade. Especialmente nos momentos de dor, que é difícil, quando a gente se despede dos nossos entes queridos. Quem consegue dizer isso de uma forma plena, convicta? Difícil. Porque ainda achamos, né, ou queremos muitas vezes subverter essas leis divinas. E seja feita a tua vontade é o exercício máximo de humildade. É o exercício máximo. E esse fazer a tua vontade não é algo passivo. É algo que demanda esse processo de autotransformação, de entender que as leis são imutáveis, que existe um caminho, que é pela caridade que há a salvação, mas nós estamos afetos, sobretudo, à lei de amor e justiça. De amor. Ninguém está aqui para sofrer em vão. Ninguém está aqui para se desesperar. Nós estamos aqui para aprender. Com muitas vezes, né, como eu cheguei aqui, a gente conversou, né, pelo amor, mas também pelo amor. Então vejam que, à medida em que eu me alinho à lei divina, nós vamos nos tornando mais livres,
porque o fardo vai se tornando mais leve, porque as decisões estão dentro de um contexto de caminho reto, de uma parte estreita, onde eu não me equivoco tanto, onde eu não me enrolo com tantos problemas que são evitáveis. Então, veja que se a gente conhece, né, dentro desse contexto, como diz, né, o próprio Evangelho, a verdade vai nos fazer livres. Mas qual é a verdade? A verdade é dentro desse contexto da representação do Verbo Divino. Então, Jesus é o modelo guia porque ele traz todos os atributos de Deus. E na medida em que nós nos aproximarmos desta conduta, nós estamos necessariamente mais livres, mais libertos, porque hoje ainda estamos sob o jugo de muitas atrocidades, muitas situações de violência. A própria finitude humana, a própria finitude do corpo físico, ainda hoje é motivo de escândalo, de não aceitação de muitas pessoas, de dificuldade de entender o contexto, sobretudo quando há uma subversão cronológica de pais terem que enterrar os seus filhos, né, despedirem-se dos seus filhos. Então a gente não consegue compreender, porque ainda estamos dentro de um contexto muito necessariamente grosseiro. Então, quando eu consigo cada vez mais obedecer às leis divinas, eu vou me tornando mais livre. E que coisa maravilhosa deitar a minha cabeça no travesseiro com a consciência. Examinar o meu dia e pensar, fiz tudo o que eu poderia fazer da melhor forma. E às vezes a gente fica com os pensamentos fixos, né? A gente deixou de fazer alguma coisa ou deu uma resposta atravessada. Que coisa mais ruim aquilo. Eu fico mal, perco o sono, né? Fico acabrunhada, fico incomodada com aquilo, não sei exatamente como resolver, mas isso está dentro de um contexto que é um equívoco. Que bom que a gente já se sente culpado, né? Pior é quando a gente assassinava um caça-pulpo e achava que era problema, mas hoje eu já me sinto culpada. Tenho ferramentas para reparar muitas vezes. Por quê? Porque a gente já sabe, né, que quando começa a vivenciar e esforçar para isso, a gente deixa de ter a nossa alma presa a preocupações inferiores. E aí, quais são as preocupações inferiores? As mágoas, revoltas, as angústias. E Jesus nos disse, eu vos dou a minha paz. O consolo maior, né, que nós poderíamos ter. Então, vejam, né, que essa pergunta, o que buscais, ela é uma pergunta, que nem diz, né, Haroldo, numa palestra muito bonita, ele diz assim, que as perguntas do Evangelho são judiciosas. Elas são divisores de água para nós. Ela vai sondar os nossos corações de uma forma muito profunda, tentando identificar os nossos ideais, os nossos desejos, projetos, sonhos. E aqui ninguém está dizendo que a gente não pode ter tudo isso. A gente pode idealizar, sonhar e projetar muitas coisas. Temos um livre-arbítrio, mas não podemos deixar rastro de dor. Precisamos tentar sempre compor com as pessoas que estão ali, os espíritos que estão conosco, para que nós não levemos, né, esses débitos adiante. E aí, algo muito especial, né, que é saber conjugar a sabedoria com os nossos desejos e desenvolver a habilidade para executar com segurança esse projeto que nós queremos conseguir. E é difícil isso. O que eu quero para a minha vida? Quero uma velhice tranquila? Eu preciso me reconciliar com as pessoas próximas. Eu preciso viver bem com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus parentes.
eu quero ter uma juventude saudável, eu preciso cuidar do meu corpo, da minha mente, estudar, trabalhar, estabelecer boas relações. Se eu quero ter, né, no futuro, construir no futuro uma família, eu preciso buscar um bom companheiro, uma boa companheira. E assim sucessivamente. Criar projetos, planos, para que eu tenha objetivos. Paulo sempre disse, eu ando sempre com um alvo. E esse alvo, né, esse objetivo, esse direcionamento que nós vamos construindo, ele vai também mudando, ele não é algo estanque. O maior é a perfeição, mas a gente vai criando projetos para alcançar a perfeição nessa existência, senão fica muito longe. Então, que nós possamos, queridos irmãos, diante dessa mensagem, né, como Emmanuel nos convida, diz assim, analise o que fala, observe o que dizes, e não adianta pensar uma coisa e dizer outra. Né? Não adianta, às vezes, a gente ter aquela ideia, falar bonito, mas muitas vezes, né, a cabeça da gente é um turbilhão. Então, medita em torno das aspirações mais ocultas, as piores que sejam. A gente precisa reconhecer elas, para desmanchar, para sentir vergonha delas, para não querer executar. Emmanuel diz isso. Nós precisamos olhar para elas, ainda em parte constituinte, porque escamotear não traz a realidade. E aí, a gente vai criando uma resposta a essa indagação do próprio Cristo. E olha que lindo, quem segue o Cristo vive o apostolado, serve, opera e caminha avante, sem temor ou vacilação. Lembrando-te que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente, que buscais? Então, queridos irmãos e irmãs, com essa indagação, que possamos retornar, né, aos nossos lares, olhando com muito amor as vicissitudes, as dificuldades, mas a certeza que nós temos uma direção, temos objetivos claros e temos o rastro luminoso do próprio Cristo a nos servir como guia e modelo. Que todos recebam essa mensagem com muito amor e muito carinho. E a pedido, então, da nossa coordenação dos trabalhos da noite, possamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. E aqueles que desejarem fechar sessões físicos, já conectados, então, com o alto, que possamos nos sentir gratos, sobretudo pela vida, pela oportunidade encarnatória, na certeza de que cada um veio aqui essa noite buscar entendimento, consolo, a paz do Cristo, e que cada um possa sair daqui com essa paz, com este entendimento, com suas respostas, e de alguma maneira, no exercício da religação com o divino, possamos nos tornar melhor, possamos aprender e aproveitar, sobretudo, cada oportunidade nos nossos dias. Agradecidos que estamos, Jesus, que possamos, sim, reverberar toda a boa nova, todo o evangelho que nos assiste a cada dia. Possamos retornar aos nossos lares com a paz do Cristo em nosso coração. Que assim seja.